Oi, gente, Ana Priscila. Vou aqui contar as experiências que eu ainda não contei no canal. Uma delas é sobre meus filhos. Em uma condição imaginável que eu estivesse, eu não teria filhos. Porque se fosse o caso de eu e meu marido trabalhar 2 salários mínimos, eu não ia ter filho. Nem sei se eu teria com 3 salários mínimos. Porque eu gostaria de viver confortável. Um filho já é difícil de eu ter. Imagine o que Deus me prometeu. Deus me prometeu 4 filhos. Então, Deus ele vai fazer milagre na minha vida financeira, eu creio. Uns anos atrás, Deus ele deu pelo menos umas 7 pessoas da minha família e outras pessoas para sonhar comigo que eu estava grávida. Sério, foi tanto sonho que eu até pensei que era o inimigo que estava me irritando. E eu comecei a ter irritabilidade quando uma pessoa falava que eu ia engravidar disso aqui. Teve até uma vez, anos atrás, que um profeta falou para mim e para o meu marido que a gente ia ter filho. E eu fiquei com cara feia no meio do culto, porque eu pensei que não era de Deus. E além disso, eu tive algumas experiências com meus filhos. Eu vi uma das minhas meninas, que vai ser 2 casais, 2 meninas e 2 meninos. E uma delas tinha cabelo cacheado e volumoso igual o meu. Eu sonhei com ela, meio grandinha, talvez com 7 anos. Outro que eu sonhei era um dos meus bebês engateando no meu apartamento enquanto eu limpava a casa. Foi a primeira visão na mente que eu tive. É tipo de olho aberto assim, só que passa na mente meio que um flash assim, meio que por segundos eu vivi aquilo, só que só foi uma imagem na mente. É meio difícil de explicar, mas só sei que é uma visão na mente. Outra, eu tive um sonho com o rosto de um dos meus bebês e tinha meus traços, tinha os traços do meu marido. Outra experiência é quando eu fazia meditação, que uma das partes do meu devocional era sentar e ficar muito relaxada até quase dormir. E eu tinha experiências com Jesus. Eu imaginava um lugar seguro que eu aprendi, que eu imaginava um local que eu gostasse. Poderia ser um monte, uma fazenda, uma praia. Poderia ser um local que eu gostasse, uma casa chique, sei lá. E eu imaginava muitos detalhes, imaginava o chão, se tinha barulhos, cheiros, eu imaginava tudo. Tinha que ficar muito forte aquela imagem na mente. E eu não iria nunca na realidade nesse local. Então tinha que ser único. E eu imaginava toda vez que eu ia fazer minha meditação a esse local. E eu podia levar qualquer pessoa para esse local. E eu levava Jesus. E eu tive muitas experiências com ele assim. Tive visões. E eu tive. Era meio muito escuro. Tinha um pouco de. Era cinza com preto, assim, era algo bem que eu tinha que prestar muita atenção. Não era tão nítido essas experiências. No caso, quando eu tinha experiência com Jesus, era assim, era meio que uma sombra, né? Então, eu já tive experiência, eu encostando a cabeça no ombro de Jesus, eu alisando a mão dele, segurando na mão dele. Teve uma vez que eu tava de vestido e o vestido era esvoaçante, assim. E olha que eu não sou de usar vestido, quase nunca eu uso vestido, mas eu estava de vestido. Meio que eu vi só a parte da cintura para baixo, assim. E Jesus, ele dançou comigo. Eu também vi só a parte da cintura para baixo e ele me rodava. E a gente dançava. Aí teve uma parte também, em outro momento.
Jesus sabia que eu não podia comer muitas comidas por causa do sal e do açúcar. Eu tenho essa restrição. E muitas das coisas gostosas que eu gostava e besteiras que todo mundo come, eu não como. E uma delas é pão de queijo. Eu não como pão de queijo mais porque é muito salgado. E só que nessa experiência eu tava lá fazendo a minha meditação, imaginei o lugar seguro e eu vi Jesus, só que eu vi só a mão dele nessa questão, né, como uma sombra. Eu vi a mão dele e uma assadeira com pão de queijo. Foi tão fofo. E ele me falou: quer pão de queijo? E eu comi pão de queijo num lugar seguro. E depois Jesus me falou que no céu eu vou poder comer tudo que eu queria. Outra experiência é Deus, ele me dá frases, palavras proféticas no início de cada ano. Desde 2023, o ano que eu comecei a obedecer a Deus, foi o ano da lapidação. Meu Deus, eu sofri muito desse ano de 2023 e foi muito teste. Deus me curou de muita coisa, foi bem sofrido. 2024 foi o ano da realização. Eu não foi tanto como eu imaginei, mas Deus realizou muita coisa. Deus me curou de muita coisa, curou meu marido de muita coisa. Deus cuidou do nosso casamento. E cuida ainda, né? Nossa, e eu tive tanta cura. E tive tanto teste, foi muito difícil. Mas eu me senti realizada, principalmente na minha mente, com os pensamentos e sentimentos. Nossa, somente no final do ano, eu comecei a sentir paz na minha mente. De ver que realmente eu estava sob o controle dos pensamentos, dos sentimentos e estava tudo organizado. E para esse ano, Deus me falou que vai ser o ano da honra. Deus vai me honrar muito esse ano. E tem sinais já por aí. E a última experiência foi no devocional. Antes de fazer o devocional, eu tinha. Deus tinha me preparado. Eu já estava meio que sabendo que ia acontecer alguma coisa. Mas eu não sabia o que, né? Mas ia ser uma experiência. E eu tava orando, tava com as mãos assim, né? E eu comecei a sentir minha mão formigando. E eu de olho fechado. Comecei a sentir minha mão formigando. E de olho fechado eu pensei que eu via alguma coisa, mas de olho fechado eu não vi. E eu fiquei uns minutinhos assim. E depois falei, talvez é de olho aberto. Aí eu abri o olho e olhei pra minha mão. Sabe que quando a gente aperta a mão assim, ela meio que fica esbranquiçada, né? Onde a gente apertou. E fica com a cor normal em volta. Eu vi uma cruz desse jeito na minha mão. Ela era branca, né? Meio esbranquiçada, parecendo que eu apertei a mão assim. E em volta era a cor normal da minha mão. E eu vi uma cruz. E a mão formigando. E depois Deus me falou que de tudo que eu passei. Nossa, foi muito teste, foi bem difícil, muito difícil. E as renúncias que eu fiz, e foram muitas. Eu vou pro céu. Só de ter passado por tanta coisa, assim.